Olá pessoal, bom dia e uma ótima sexta-feira para todos nós, que Deus nos abençoe. Pessoal, essa viagem do Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos, ele não se encontrou com Donald Trump, isso aí é público e notório, ali foi toda uma armação, mas enfim. Mas ele se encontrou, pelo visto, ele se encontrou com Marco Rubio, que é um cubano, que é o ministro mais forte do Donald Trump. Ele é o secretário, mas o cargo dele é equivale a um ministro e ele é o mais forte. Ele é o cara que decide as coisas ali. E depois desse ali, do encontro com o Flávio Rachadão com ele, ontem veio a público, né, foi noticiado aí pelos jornalões, o que realmente ele foi pedir lá. Foi pedir, como o irmão dele já tinha feito, como o irmão dele falou, que se o Brasil fosse levado, fosse atacado pelos Estados Unidos, virasse escombros, para ele estava tudo bem, contanto que livrasse o rabo do pai dele da cadeia e a família dele. Mas o que aconteceu ontem foi que o PCC e o Comando Vermelho, essas duas facções do crime organizado, foram incluídos aí também em facções terroristas, grupos terroristas. Isso quer dizer o quê? Os Estados Unidos, com o pretexto que eles têm de atacar grupos terroristas e invadir os países para roubar as riquezas que tem ali, como ele já fez em muitos países, fez na Venezuela recentemente e está querendo fazer no Irã, é o que pode acontecer no Brasil. Agora, a pedido de uns caras desses, esses caras insinuando isso, incluindo essas facções criminosas, que ninguém aqui está defendendo criminoso, ninguém aqui está defendendo crime organizado, mas o problema é que, sendo incluído ali como grupos terroristas, dá abertura, dá ênfase para deixar ali aberto para que os Estados Unidos possam invadir o Brasil na hora que eles acharem que tem um grupo terrorista ali, aconteceu alguma coisa. Só que é o seguinte, os grupos ricos, como foi dito ontem pelo próprio Jornal Nacional, não é só na favela, não é só... Se eles acharem que que tem empresários, que tem, enfim, banqueiros, seja lá quem for envolvido nisso, eles vão agir. Agir é como? Simplesmente sequestrar os bens que essas pessoas tiverem ali, porventura, nos Estados Unidos, aplicado em algum lugar, é sequestrar, é roubar o que eles quiserem roubar, porque é isso que o Donald Trump está fazendo. Ele é um gangster, ele ficou bilionário, trilionário, dando golpe, sonegando imposto, fazendo falcatrua. Ele é tão incompetente que ele conseguiu falir um cassino. Então vocês vejam como esse cara é. Aí pega os lacaios brasileiros, esses lambibotas, esses canalhas desses filhos do Bozo, que vão para os Estados Unidos junto com outros canalhas que estão lá, para conspirar contra o país. Agora eu acho que isso tem que ser tomado uma providência para que esses caras paguem pelo que eles estão fazendo. Eles estão literalmente para livrar o rabo deles. O Flávio Rachadão agora, com medo de ir para a cadeia, por todo esse envolvimento dele com o Vocário, o dono do Banco Master, ele está ferrado, ele sabe que politicamente ele não tem mais saída, então ele está fazendo isso, eles estão conspirando para conseguir que os Estados Unidos invadam o Brasil, como ele já pediu, que queria ver um porta-aviões ali no Lago Paranoá, só que no Lago não, mas no Rio de Janeiro sim, né? Ali em São Paulo, enfim. Eles estão pedindo isso já tem tempo. Agora deu essa abertura ali, depois dessa viageira aos Estados Unidos. Agora vocês imaginam, só vocês do Rio de Janeiro e vocês de São Paulo que moram nas comunidades, são os dois estados que têm as maiores comunidades que eles chamam de favela, as comunidades que moram ali, que o crime organizado, para se proteger, eles implantam as suas mansões dentro das comunidades. Agora vocês imaginem, a CIA, o Serviço Secreto Americano, descobre que ali no meio da favela tem um grupo, tem um quartel do crime organizado, dos chamados por eles terroristas. O que eles vão fazer? Eles vão atacar aquilo ali, vão explodir aquilo ali, e eles não querem saber se ali centenas ou milhares de pessoas vão morrer, não. Eles não querem saber que inocentes vão morrer. Na cabeça deles, eles estão ali, estão atacando os criminosos, os terroristas, e os outros que se explodam. Preste atenção, pessoal, no que esse cara está pedindo. Agora vocês imaginem só, um cara que é envolvido com o crime organizado, ele é envolvido com milicianos, ele foi à cadeia condecorar presos, assassinos de aluguel que estavam presos, como aquele amigo dele lá que estava preso, o Adriano da Nóbrega, e depois o outro, o assassino da Maria. Então, assim, o cara, ele é envolvido com a milícia, ele é envolvido com bandidos. Agora, vocês imaginem só, depois dessa merda que ele fez, depois desses pedidos, dessas conspirações desse filho da mãe, desse idiota, imagine só,
como é que os bandidos que ele é associado a eles, como é que esses bandidos vão olhar para eles agora? Vão ver eles como X9, como eles acham os dedos duros, são chamados por eles de X9, ele vai ser visto como X9, como canalha, como um covarde, como um traíra, é como ele vai ser visto. Eu acho que nessa brincadeira dele, nessa idiotice dele, levando para o lado do crime organizado, para os terroristas, como ele está chamando, ele está pondo a cabeça dele a prêmio. Vocês acham que não? Vocês acham que um cara que vive envolvido com essa gangue toda, com toda os milicianos que ele é envolvido, com os criminosos que ele é envolvido, vocês acham que esses caras vão encarar essa atitude dele como? Sair daqui para os Estados Unidos, pedir para que o governo americano, entendeu, incluam eles dentro do que eles são chamados de terroristas, de grupos terroristas. Foi o que ele conseguiu fazer. Agora, nisso, ele deu uma abertura, deu ênfase para que uma grande parte da população brasileira corra um risco de ser explodidas por um maluco, por um gangster, por um nazista, como é o Donald Trump, e pronto. Agora, nós vemos a Rede Globo agora, algumas jornalistas da Rede Globo intervir a favor do cara, como a jornalista lá, a Júlia do Alívio, pedir para que o Alexandre de Moraes, entendeu, não entre na investigação contra o Flávio Rachadão, para deixar isso aí tudo no banho-maria, porque é ano político. Olha o que a grande mídia está fazendo. Agora eles esquecem que se o Donald Trump, na loucura dele, ele achar que dentro da Faria Lima, dentro do coração financeiro do Brasil, tem ali algumas pessoas envolvidas com os terroristas, como ele chama, ele vai explodir ali também. E aí? Vai ficar bom para vocês também? Vai ficar bom para vocês, igual esses escravocratas, esses bandidos, esses grandes empresários que são totalmente contra o trabalhador brasileiro, que eles estão desesperados porque foi aprovada agora a PEC do fim da escala 6x1, que vai começar a valer 5x2, e eles estão desesperados da mesma forma que foi quando foi assinada a Lei Áurea, que acabou a escravidão no Brasil, que foi o último país a acabar com a escravidão, foi o Brasil. Ficou todo mundo da mesma forma. Como é que vai fazer agora? Eles vão ter que pagar para alguém para cuidar dos cafezais dele, dos caminhabiais dele? Como é que vai ser isso? Quem é que vai pagar pelo prejuízo? Da mesma forma eles estão pensando agora, e foi sempre assim, quando foi criado o salário mínimo, quando foi criado o 13º, férias, foi a mesma coisa. Fizeram a mesma baderna, a mesma balbúrdia, esse terror todo que eles fazem. Só que agora, de certa forma, como nós sabemos que o crime organizado está dentro de dentro da política brasileira, infelizmente, na justiça, na polícia, no empresariado de modo geral, eles estão envolvidos em todos os lugares, principalmente nos empresários do petróleo. Como foi um dos pontos que eles confirmaram lá ontem, quando foi divulgado aquilo ali, eles falaram até nisso, os empresários do petróleo. E aí? Se o Donald Tranqueira, se o Laranjão, ele decidir que tem algumas dessas pessoas envolvidas dentro da Faria Lima, eles vão explodir do mesmo jeito. Vocês imaginam a Faria Lima ali virar escombros? Drones americanos, ou seja, lá, mísseis que vão explodir ali para acabar com, entre aspas, terrorismo, com os grupos terroristas que estão envolvidos ali, não é só na favela, não é só nas comunidades que vai ser explodido, não. Aonde eles achar que tem alguma parte ali, alguma facção do grupo, de algum grupo terrorista ali, eles vão explodir. Vão fazer a mesma coisa? Olha, só que eu acho o seguinte, eu acho que no Brasil não vai acontecer isso, porque eu acho que o Lula, além de um tratado comercial que ele fez, de um acordo comercial que ele fez com a China, com a Rússia, que ele tem com muitos países do mundo, ele também deve ter feito com a China. Eu, no lugar dele, teria feito, eu acho que ele deve ter feito, eu teria feito um acordo também militar, porque, como eu já disse aqui, infelizmente, o material bélico do Exército, das Forças Armadas Brasileiras é sucata. Perante o resto do mundo, é sucata. Então, infelizmente, é verdade. Eu teria feito também um acordo militar. Eu acho que o Lula deve ter feito, porque eu acho que a China jamais ia investir como ela investiu no Brasil, o tanto de dinheiro que veio da China, o tanto que eles investiram no Brasil, e eu acho que eles não iam fazer isso se eles não tivessem ali uma segurança
que realmente isso ali não é uma coisa que é para o ano que vem, não. Eu acho que eles devem ter alguma segurança, porque senão não teria feito tanto investimento. E eu acho que se o Lula não fez isso, um acordo militar com a China e com a Rússia principalmente, está na hora de fazer, está na hora de se precaver, porque enquanto essa família Bolsonaro existir no rol da política brasileira, essa desgraça só quer o fim do Brasil. Eles entregam tudo do Brasil para livrar o rabo deles, é o que eles estão fazendo. Então está na hora de acordar, está na hora de fazer uma coisa, e nós nas eleições, nós temos que aproveitar essa data, esse ano de eleições, para varrer essa desgraça para a lixeira da política brasileira, varrer essa coja maldita desse partido PL, todos esses bolsonaristas do inferno, varrer essa desgraça para a lixeira da política brasileira, porque o que essas desgraças querem é o fim do Brasil, é o fim do trabalhador brasileiro, livrando o rabo deles, está de bom tamanho. Só que eu acho que eles não estão parando para pensar, porque eles são muito burros, que nessas explosões eles podem ir também. Pode sobrar para eles. Eu não estou fazendo de explosão no sentido só de explodir as coisas, como pode acontecer, mas assim, em todo esse alvoroço que eles estão criando, a própria população brasileira, que ainda é bolsonarista, pode se virar contra eles e eles podem ser varridos de uma vez por todas para a lixeira da política brasileira. Vocês que são bolsonaristas ainda, que ainda acreditam nessas pragas, vejam o que esses caras estão fazendo, vejam o que esses caras querem para o Brasil, toda essa coisa maldita desses parlamentares do PL, principalmente desse partido de ladrões. Olha o que esses caras querem, olha o que é que vocês criaram. Está na hora de se virar contra essas criaturas, está na hora de se revoltar contra eles e contribuir com todo o resto da população, da maioria da população brasileira, para varrer essas pragas para a lixeira da política brasileira. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um ótimo final de semana.